todo dobrado, é do Batman, eu já estou demarcando o espaço de meninos e meninas. Então eu já estou discutindo as questões de corpos, gêneros e sexualidades. Então eu acho que isso é uma primeira questão que tem que ser pontuada. A outra é, que olhar então eu vou dar? Se eu estou dizendo que eu não estou olhando a genitalidade, o que eu estou olhando? Eu estou olhando a sexualidade enquanto construção, né? Que não é algo essencial que eu nasça com a sexualidade. A gente tem tentado enfocar isso, que hoje mesmo antes do bebê nascer, eu já estou construindo esse sujeito, seja no enxoval, né? Seja no nome que eu vou dar, que é a sua primeira marca identitária, né? Seja como é que eu vou fazer aquele ranchinho que eu vou dar, a escolha do time de futebol, eu já estou demarcando, eu já estou construindo esse sujeito masculino e feminino. Então, eu acho que são coisas importantes discutir. O que é sexo? Sexo é o sexo biológico, é a minha genitalidade, que também é uma construção cultural do que eu vou dizer desses órgãos genitais. A outra coisa é a minha identidade de gênero, aquilo que a sociedade construiu para homens e mulheres, né? Menina não chora, menina chora, menino não chora, menino gosta de jogar futebol, menina gosta de rosa, azul, essas questões. E a outra é a identidade sexual, a maneira como as pessoas vivem os desejos e os prazeres sexuais. E hoje em dia essa temática tomou um vulto que as pessoas querem saber, né? É travesti, é transgênero, é gay, é lésbica, que questões são essas? Então eu acho que o programa Brasil Homofobia vem tentar problematizar e discutir essas questões que estão hoje na mídia, né? Nós temos vários debates e aí vão achar que é um problema genético, né? Tem muitas pessoas que acham que a homossexualidade é isso, outros vão achar que é um problema familiar, um problema psicológico, e acho que tendo esse espaço... Mas é sempre um problema. A homofobia é o problema. Então eu acho que, né, Rogério, acho que é um pouco isso que a gente vem fazer, e acho que o Rogério, a fala dele hoje de tarde, esteve tentando mostrar isso, né, essas articulações, qual é o entendimento, a própria palavra homofobia, o que ela quer dizer, né? Eu penso que a gente está começando a questionar essa ideia do problema, entendeu? Quando a gente se possibilita discutir isso, a gente retira isso do armário, sabe? A gente retira isso... E enfrenta isso de cara. Enfrenta de cara, né? Olha, isso existe. Né? E isso tem retorno prático na vida de todas as pessoas envolvidas. Né? Quando eu me proponho a discutir sexualidade na escola, quando eu me proponho a discutir as expectativas em torno do masculino e feminino, eu estou interferindo diretamente no cotidiano das famílias. Sabe? Não é possível a escola fechar os olhos, né, para crianças que assistem a mãe ser agredida pelo pai. Sabe, não dá para fechar os olhos para isso. É preciso a gente trazer essas questões para dentro de casa, e ao discutir sexualidade, ao discutir essas expectativas em torno do sexo, sabe, você problematiza isso daí. Você diz, olha, você ser homem não te dá o direito de você subalternizar essa mulher, de agredir essa mulher. Para ser homem, você não precisa espancar gays e lésbicas, e assim por diante. Pois é, não parece uma coisa muito paradoxal que nós tenhamos uma parte da sociedade se interessando tanto até pela participação no curso, por exemplo, aqui em Rio Grande, né? E normalmente a gente tende a achar que as cidades fora das capitais são mais conservadoras, né, nesses temas. E tem uma grande parte da sociedade que se interessa e quer aprender mais e quer continuar abertamente lidando com a questão, enquanto temos, por outro lado, jovens que agridem justificando, entre aspas, não, agredi porque eu achei que era um travesti. Sim. Rosane, o Rogério tem dados assim muito assustadores, né, sobre a violência. Sim, bom, são dados que já vêm sendo coletados e são conhecidos há algum tempo. A gente precisa ter em mente, primeiro, que o Brasil é um país que apresenta altíssimas taxas de violência homofóbica. Eu estou falando de assassinatos, por exemplo. Não é, são uma pessoa a cada 2 dias, em média, atualmente. A gente teve mais a cada 2 dias, uma pessoa morre, assassinada por causa da sua orientação sexual. Exatamente. Então, até julho, nós tivemos já 90 casos de homicídios documentados. Assim, isso é uma média evidentemente subestimada. O número provavelmente será muito maior. Não é? Isso são registros que nós conseguimos colher. De todo modo, sim, nos centros urbanos, né, que são na imprensa. Não aquilo que não foi notificado. Aquilo que não foi notificado, nós não sabemos. Então, nós estamos falando da ponta do iceberg. E só nesse caso, só com base nesses casos, no Brasil já é o primeiro país do mundo em assassinatos homofóbicos. Ao lado disso, você tem toda uma homofobia sutil,
né, em piadinhas, em preconceitos, em discriminações bem sutis, que fazem com que a vida das pessoas, todas elas, a homofobia não afeta apenas gays, lésbicas e transgêneros, não é? Afeta um pai de família que tem que demonstrar que ele é homem de verdade o tempo todo. Não é? Que ele não pode fazer, por exemplo, o exame da próstata, porque senão que vão, né? Ele fica, né, com medo de, com isso, a sua identidade sexual vir a passar por algum abalo. Ou seja, afeta a saúde, afeta o bem-estar psíquico de todas as pessoas. E uma educação homofóbica é uma educação que prejudica todo mundo. Aí eu chego na escola. A escola é um espaço fundamental para a reprodução das lógicas de opressão na sociedade. Ao mesmo tempo, ela é um espaço indispensável para você desmontar essas lógicas de opressão. Então a gente precisa primeiro perceber em que medida a escola, nós, profissionais de educação, fazemos parte do problema. Em que medida nós, profissionais de educação, não só consentimos a homofobia na escola, mas ensinamos a homofobia na escola. Ela está presente em quase todos os lugares da escola. Na chamada, no currículo, nos banheiros, não é? Nas relações interpessoais e assim por diante. Então nós precisamos identificar, questionar, né, e ver como é que a gente pode, inclusive, modificar o padrão dos nossos relacionamentos, o padrão das nossas relações pedagógicas, inclusive. Acho que, inclusive, com relação à chamada, eu acho que hoje de tarde nós discutimos muito isso, porque às vezes a gente acha, cidade do interior, não vai ter essas questões, né? Uma escola, a professora relatou que tinham um travesti, e ele não queria que fosse chamado, ele queria que fosse chamado pelo nome feminino, a qual ele se designa, né? E a resistência dos professores em chamá-lo dessa forma. E a nossa discussão foi, mas às vezes a gente não chama alguém pelos apelidos, né? Então, Ana Beatriz, a gente não chama, oi Aninha, oi Bia, né? Vai fazer a chamada. Isso quando não são apelidos mais... Então, assim, como é que onde essa pessoa vai usar? Que banheiro vai usar? Que isso torna um grande problema para a escola. Vai usar o banheiro feminino, mas ela se vê enquanto mulher, mas não, ela tem um pênis, ela tem que usar o banheiro masculino. Então, como é que essas questões estão tão presentes no nosso dia a dia, mas a gente tenta disfarçar, não querer essa discussão, né? Então, são presentes na nossa escola aqui em Rio Grande vários problemas e que merecem, então, ter um debate, um espaço de discussão dentro da escola. Veja né? só que uma coisa sutil, desculpa. Quando uma pessoa não tem acesso ao banheiro, ela não tem mais acesso à escola. Como é que você pode pensar que você vai de manhã todos os dias estudar se você não pode ir ao banheiro? Você pode imaginar uma travesti, né, que, né, se monta, uma mulher na sua frente, arrumando a maquiagem no banheiro dos meninos? Ela vai apanhar. Vai apanhar, né? E qual é o problema? Por que banheiro de menino e banheiro de menina se todo mundo em casa usa o mesmo banheiro, por exemplo? Uma professora colocou isso brilhantemente hoje à tarde. Não é? Por que nós fazemos as coisas fechadinhos ali? Que corpo tem, isso pouca diferença faz. Não é? Agora, a questão do nome é uma questão interessante, porque se trata de um reconhecimento, de um processo de construção identitária, no qual esse indivíduo está investindo loucamente, firmemente. Então, qual é o problema de eu chamar essa aluna pelo nome feminino que ela se deu? Não é? O nome masculino é aquela identidade que ela recusou, que não tem nada a ver com ela. Não é? Que alguém deu, né? Sim. E a gente aceita quando o aluno pede para ser chamado por um apelido, até quando é meio esquisito, a gente chama. Né? Qual é o problema? No MEC agora, os nossos documentos em que aparecem nome de pessoas, né, que adotaram outros nomes de outro gênero, a gente coloca os dois nomes, enquanto a pessoa não pode mudar, não conseguiu na justiça ainda, né, a mudança de nome. Então a gente coloca... Aliás, tem sido vitórias sucessivas na justiça. Sim. Né? Então faz nome do registro civil, o nome que ela tinha, / nome social, um novo nome. Não é? As companhias aéreas aceitam, o sistema de saúde, o SUS já faz isso, por que nós não podemos fazer? Não é? Porque você cria embaraço, constrangimento. Às vezes a turma nem percebeu que temos ali uma pessoa que fez operação de mudança de sexo, por exemplo. Na hora que surge o nome masculino, essa coisa se evidencia e a pessoa fica numa situação bastante embaraçosa. E eu acho que tu trouxe uma questão da documentação, que a gente também tem questionado a questão das configurações familiares. Porque hoje nós não temos mais aquela família patriarcal, né, formada pai, mãe, filhos. A gente tem outras configurações. Nós temos mulheres vivendo com os filhos, homens vivendo com os filhos sozinhos.
sozinhos, né? Casais, tanto homossexuais masculinos e femininos, criando filhos, adotando filhos. E como é que essa discussão é feita no espaço da escola, né? Quando a criança, né, tem que levar a certidão de nascimento, que é um documento obrigatório, e que o professor vai trabalhar, porque se trabalha muito essa questão da identidade, e se manda perguntas, como é que tu nasceu, né? Foi parto cesárea, foi normal? Então, e aí conta a história, a mãe foi pro hospital e faz uma visão romantizada, que é uma outra coisa que nós também estamos discutindo, a questão romantizada, que tem parto normal, parto cesárea, como é que as crianças